Olá, boa tarde. A palavra crise tem dominado o vocabulário nos últimos tempos e a Igreja tem sido um autêntico porto de abrigo, uma autêntica âncora para muitas famílias carenciadas. Hoje, no programa Eclésia, a Pastoral Social estará em destaque. Para tal, tenho comigo o Padre José Manuel Pereira de Almeida e também Maria Cortês de Lobão. Muito obrigado pela vossa presença. Boa tarde. Boa tarde. Começava por perguntar ao Padre José Manuel Pereira de Almeida, que é diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social, que vai realizar o encontro, este Pastoral Social, de testemunhar a caridade no ano da fé. Um tema muito abrangente. É verdade, mas muito oportuno, como disse, sobretudo porque desde que o Papa Bento XVI propôs este ano como o ano da fé, toda a Igreja se renovou a essa luz e está ainda a caminho dessa renovação. E o número 14 do texto Porta Fidei, que é exatamente o texto que propõe a primeira e última encíclica do Papa Francisco, ou não? Não, esta é a Lumen Fidei. A Porta Fidei de Bento XVI propõe, no número 14, viver este ano da fé como o lugar da caridade, no sentido de... a relação entre a fé e a caridade é claramente expressa. E nós tomamos esse número 14 como o guião deste encontro. E, portanto, não há ideia de fé por um lado e amor que se dá sem esperar recompensa, que é o sentido de caridade. Convém distinguir... De filantropia. E de caridadezinha e de sopa dos pobres e essas coisas assim. Não é? E, portanto, de resto, a situação da crise não é uma ideia de ainda bem que há crise, que é para nós podermos fazer algumas coisas de caridade, é lutar pela justiça e, portanto, por todos os meios, e uma caridade que não seja só o complementar ou adocicar esse empenho. O encontro baseia-se exatamente... Já vamos falar no encontro. Eu iria aqui passar para a Maria Cortês de Lobão, quando se falou de caridade. Aquilo onde está inserida o projeto Ceia de Santa Isabel, podemos dizer que é caridade na praxis. Se me permite voltar um bocadinho atrás para responder à sua pergunta, eu diria que Deus só é conhecível não como um objeto científico, mas num relacionamento. Por isso é que Deus se manifestou a um povo, criou uma aliança, se deu a conhecer, e o que sabemos dessa história é que Deus é um Deus fiel. Ter fé é ter absoluta confiança neste Deus, que Ele é fiel, ainda que eu possa não ser. E quando eu tenho fé, eu passo a ver a realidade com os olhos de Deus. Eu passo a ver o meu irmão como Jesus. Por isso eu sou capaz de chegar perto do outro de uma maneira que não posso chegar meramente humana. Humanamente não tenho essa maneira de ver a vida. E por isso, aqueles de nós que temos essa graça de vir desenvolvendo uma amizade, uma resposta a uma amizade que me é proposta por Deus, percebemos que a fé não me pode deixar fechada em mim própria. Obriga-me a sair de mim, é um verdadeiro êxodo. Ir ao encontro do irmão necessitado, especialmente. Exatamente. E por isso, a caridade é isso, é a fé em obras, é a fé traduzida. Mas em relação ao projeto que liderou a Ceia de Santa Isabel, é mesmo a caridade? Porque, como o Padre José Manuel dizia, não é nem uma caridadezinha, nem uma gratuidade que se dá, mas é estar próximo de quem naquele momento está aflito. Não interessa nem as razões... porto de abrigo, a âncora aos mais necessitados. Aos mais necessitados e, sobretudo, estar a sofrer com. Compaixão é sofrer com, é estar ao lado de... Não nos podemos substituir, quem dera, não temos soluções para tudo, talvez não seja possível, mas é com certeza possível não deixar as pessoas sozinhas. Convém sublinhar que a paróquia de Santa Isabel é no centro de Lisboa e o padre José Manuel Pereira de Almeida é pároco da paróquia de Santa Isabel. Há muitos pobres nesta zona de Lisboa?
há muitos tipos de pobreza e o que nós pretendemos com a Ceia de Santa Isabel e com as atividades várias que a paróquia desenvolve é chegar aos vários tipos de pobreza e sabemos isso de muitas maneiras, a sociedade civil também o sabe. A característica própria de uma paróquia é que tem esse olhar, que é um olhar cheio de esperança e cheio de alegria, porque nós sabemos que, apesar das contrariedades da vida, das quais não somos privados por ser cristãos, por termos fé, nós temos a certeza do amor de Deus, nós temos a certeza da meta para a qual caminhamos. O Papa Bento XVI dizia na sua encíclica Spe Salvi: o que é que justifica a canseira deste caminho? O que justifica é a certeza da meta. E a meta é viver para sempre com Deus na felicidade eterna. E nós sabemos isso e podemos desafiar os nossos irmãos a viver com essa meta, a procurar a estrada que leva a esse fim. E se vivermos a nossa relação com Deus na alegria profunda desta certeza, essa alegria será contagiante e seremos capazes de atrair para Deus aqueles que andam à procura e que ainda não o encontraram. Padre Manel, voltando ao encontro que se vai realizar em Fátima de 10 a 12 de setembro, o encontro da Pastoral Social, que tem como tema testemunhar a caridade no ano da fé, voltamos ao programa. Qual é a meta, como falou aqui a Maria Cortês de Lobão? A meta é a gente vir-se embora. A meta é o encontro não acabar no fim. Esperamos a visita do Cardeal Schorn, o Cardeal de Boston, que já é muito conhecido entre nós pela proximidade que tem com portugueses imigrantes nos Estados Unidos e que já tem visitado Portugal de diferentíssimas maneiras. Foi ele quem presidiu ao 13 de maio, à peregrinação de 12 e 13 de maio em Fátima, no ano a seguir ao Papa Bento XVI, e tinha contacto, ele antes esteve na Diocese de Fall River com açorianos, visto que havia uma grande comunidade de açorianos, fala um português fluente e tem feito um bom trabalho. E até academicamente conhece a língua portuguesa. Exatamente. E a intervenção que esperamos ser particularmente interessante é exatamente, esperamos a síntese deste encontro como a caridade é a fé em ação. E, portanto, numa conclusão do encontro que seja a transformação da realidade para a qual contamos com todos. Não queremos que sejam os católicos que trabalham na pastoral social sem as mãos dadas aos outros todos que se empenham nessa transformação, mas a transformação efetiva, aquela que é possível, ir fazendo a partir do procurar a justiça e, portanto, não sermos indiferentes a todas as situações de injustiça e todas as situações em que os outros, tornados nossos irmãos, sofrem. Olhando bem para o programa, nota-se que tem um certo cariz ecuménico, visto que também convidaram um pastor da Igreja Metodista. Exatamente. Há uma parceria entre a Igreja Católica e as outras igrejas no combate à pobreza? Há várias iniciativas e tentamos que também que elas não sejam que sejam em rede e que não sejam iniciativas que vivam de costas voltadas, como se os outros não fizessem nada, não é? Portanto, é também um caminho que se está a fazer por necessidade objetiva e também como ganho desse percurso ecuménico de diálogo que a Igreja Católica tem com as outras igrejas. Quem são os destinatários deste encontro da Pastoral Social? Fundamentalmente são as pessoas que trabalham no direto em instituições com as pessoas necessitadas. Portanto, IPSS das mais variadas situações, misericórdias, grupos Cáritas paroquiais, grupos de ação social paroquial, todas as pessoas que têm, de facto, as mãos na massa. A Maria, com certeza, irá estar presente. O que é que espera deste encontro? É como ir à fonte
trazer água nova? É preciso a gente ter momentos de pausa em que repensamos, em que vamos buscar consolo uns aos outros, contar-nos uns aos outros aqueles segredos que Deus vai dizendo ao coração de cada um. Essa memória do coração é muito importante. São Lucas conta-nos que Nossa Senhora vai guardando tudo no seu coração, vai meditando tudo no seu coração, especialmente as coisas mais difíceis de perceber, quer quando Simeão lhe diz que uma espada de dor despassará o seu coração, quer quando perde Jesus no templo. Essa memória do coração vai-nos permitindo maturar aquilo que Deus quer que a gente faça. Como é que Deus quer que a gente esteja junto dos outros. E precisamos de nos encontrarmos para nos contarmos os sucessos que vamos tendo, para nos... Mas também as angústias, algumas delas. As angústias e até os erros, porque não precisamos de repetir todos os mesmos erros. Aprendendo com aquilo que não funcionou, não repetimos as mesmas coisas. E estes encontros são absolutamente fulcrais para dar um novo impulso, um novo entusiasmo, para percebermos que não estamos sozinhos, que muita coisa maravilhosa tem sido feita e é feita com os recursos mais variados e nem sempre com muitos recursos, porque é uma ilusão achar que há situações ideais e que só vale a pena começar se a gente tiver todos os elementos para. Vale a pena entregar-se, vale a pena começar, vale a pena seguir, prosseguir e temos a sorte de, nestes encontros, termos meditações, termos intervenções que nos ajudam a repor no bom caminho. O Padre Zé Manel, que é diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social, nota este envolvimento dos cristãos na pastoral social de norte a sul do país? Sim, e certamente, embora tenhamos que continuar a procurar que ela esteja cada vez mais organizada. E esse é um momento particularmente oportuno dessa organização. Contamos que o Sr. Arcebispo de Braga, Presidente da Comissão Episcopal da qual dependemos, possa, de facto, animar os seus irmãos no Episcopado das várias dioceses do país nessa organização que é agora muito, muito importante. Depois deste período de verão, onde esquecemos um pouco da crise, ela irá voltar novamente, esta palavra irá voltar novamente ao léxico, ao vocabulário dos portugueses, com o desemprego, com o chamado emprego sazonal, que depois as pessoas vão para o desemprego. Como é que encaram ou como é que olham esta situação do país? Padre Zé Manel. A situação do desemprego é talvez a mais dramática e é uma das situações de pobreza ou um dos caminhos para a nova situação de pobreza com que deparamos. Creio que a Caritas portuguesa tem feito uma reflexão particularmente oportuna a esse propósito, também em termos de novas formas de emprego, e a revista Caritas, que vai sair agora nestes dias, exatamente... O número 2. O segundo número deste ano, depois do relançamento, tem uma bela reflexão sobre a situação do desemprego do José Manuel Cordeiro. É preocupante e não podemos pintar de cor-de-rosa essas dificuldades. Porém, passos que são dados, por exemplo, de pessoas que se reúnem porque deixaram de ter emprego e, em jeito da partilha de experiências, se ajudam mutuamente, e esses grupos de interajuda social têm aparecido e são já uma resposta existencial a uma situação dramática que as pessoas vivem. A Maria Cortês, no projeto que liderou, que tipo de pessoas é que apreciam na ceia de Santa Isabel? Todos os quadrantes, todas as classes sociais, todas as faixas etárias? Foi essa a nossa prioridade. Era não fechar a ceia a ninguém. E mais, propusemos à paróquia que toda a gente sentisse a ceia como sua. Portanto, quem
temos que estar juntos uns dos outros, temos que nos misturar. Se fazemos as coisas só para um grupo, isso a sociedade civil já viu que não funciona. Por exemplo, imagine coisas só para idosos, coisas só para determinados grupos. Acabam por ser muito tristes, muito áridos, muito redutores. Precisamos uns dos outros. Os mais novos precisam dos mais velhos, os mais velhos dos mais novos. Quem está agora bem precisa de quem não está bem para perceber o dom que é e que não é automático. Basta ver a passo dos professores, que o ano passado podiam dar aulas, este ano alguns ou milhares não conseguem dar aulas. E tantas outras situações de dificuldade que, pelo simples facto de podermos juntar à mesma mesa uns e outros, dá um alento muito grande. Sabe isso muito bem, com certeza, por experiência. A gente pode estar menos feliz num dia ou mais tristonho, mas se senta-se à nossa mesa alguém que está muito bem disposto, conta duas graças e muda-se logo o ambiente. Isso foi o que se pretendeu, que se criasse comunidade, e a comunidade é feita de toda a gente. Altos, gordos, magros... Cristãos alegres, é isso que se pede. A alegria é, digamos que, a característica, o passaporte do cristão. Um cristão que não seja alegre não só não testemunha o amor que Deus lhe tem, o amor que sabe que é seu, como não pode testemunhar, não passa a palavra, não é? Padre Manel, iria-lhe perguntar os tópicos da ação católica, que é ver, julgar e agir. É isso que a Pastoral Social também está a fazer atualmente? Desde essa metodologia tem sido introduzida nos nossos encontros. Recordo que, de uma forma muito criativa, o Sr. Dom Carlos Azevedo o propôs em encontros passados e que nós voltámos a recorrer a esses espaços que, de facto, são do Concílio Vaticano II. É assim que aparece a proposta da Gaudium et Spes, e Paulo VI, na 80ª Adveniens, os tipifica claramente. Trata-se de olhar a realidade, apreciar, para perceber se está no sentido dos valores do reino ou, pelo contrário, eles são omissos, e a situação das estruturas injustas, das estruturas de pecado, são particularmente relevantes. Apreciar, portanto, e o terceiro passo, transformar aquilo que precisa de ser transformado para ser de acordo com as propostas do Evangelho, que é, afinal, a proposta de uma vida plenamente humana, tão humana que só divina. Mas o hedonismo atual, com uma sociedade tão consumista, muitas vezes consegue sobrepor-se a estes tópicos, o ver, julgar e agir. São mais fortes, o marketing é mais forte. Por isso é que é neste encontro em que nos escutamos, é a possibilidade também de escutar a voz, dar espaço à palavra, que é no meio das outras palavras, não é? A voz de Deus, que é tal silenciosa e de segredo ao nosso coração, e creio que essa fé, essa verdade da fé central da nossa experiência, quando nos reunimos 2 ou 3, ele de facto está no meio de nós, que procuramos experienciar com estes encontros. Por falar em reunir 2 ou 3, os cristãos de Santa Isabel estão envolvidos neste projeto? Os cristãos de Santa Isabel estão envolvidos em variedíssimos projetos, cada um... São um exemplo, então, para outras paróquias? Pois, outras paróquias são exemplos para nós. Exatamente. Todos nós temos esse apelo que vem do mais íntimo do nosso coração, porque exatamente a fé muda a perspectiva com que a gente vê a vida, e todos nós sentimos que não podemos ficar fechados sobre nós próprios. A Madre Teresa de Calcutá tinha uma expressão muito bonita que dizia que a fé, o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço, e o fruto do serviço é a paz. Não é possível ter fé sem pôr esse amor em prática, portanto o serviço, e não é possível servir sem estabelecer a paz. E talvez em alturas como estas, em que a paz é um desejo de nós todos, possamos encontrar o caminho do serviço como um caminho para a paz. Mas não há paz sem justiça, e essa justiça muitas vezes não aparece, ou não se nota.
mas a justiça é feita por cada um de nós. E se estivermos junto do próximo, estamos a ser justos, estamos a ser corretos, estamos a estar presentes segundo a perspectiva que interessa, que é a perspectiva de Deus. Padre Zé Manuel, estamos a entrar na reta final do nosso programa. Segundo consta, o Papa Francisco está a preparar uma encíclica sobre a pobreza. Sobre os pobres. Sobre os pobres. Será que podemos antecipar algumas linhas? Não é fazer futurologia, mas... Eu não conheço nada, como é óbvio. Mas nota-se que o pontificado do Papa Francisco tem tido uma atenção permanente aos pobres. De resto, a sua experiência pessoal, como arcebispo, tinha essa característica. E eu já agora gostaria, se me é permitido, e em relação à última carta, à última encíclica... Temos que ser rápidos porque temos cerca de pouco tempo. Muito bem. Era só dizer que todo o caminho para a construção da cidade futura, da Jerusalém Celeste, não nos retira nada do empenho da construção da cidade mais justa e mais fraterna entre nós. E, portanto, inclusiva em que os últimos são os primeiros, ou seja, os que estão marginalizados estão no centro do nosso coração. Isso é o pensamento do Papa. Mesmo para terminar, quem quiser ir ao encontro da Pastoral Social, como é que se pode inscrever? Sim, já se inscreveram muitos, mas basta aparecer no Centro Paulo VI amanhã, que é quando começa o encontro, e dirigir-se ao secretariado e pode fazer a sua inscrição no próprio lugar. Muito obrigado pela vossa presença. A Pastoral Social esteve hoje em destaque no programa Eclésia, especialmente o encontro que irá realizar em Fátima até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.